Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano, estamos começando mais um episódio aqui no Pode Ler e Escrever, e o nosso convidado, ele, assim como eu, é escritor de poesias, de prosa, e também fala bastante sobre escrita criativa. Para quem acompanha, né, o Raik, que é o nosso convidado nas redes sociais, vai perceber que ele fala bastante sobre isso, e vai ser um dos tópicos principais da nossa conversa, além, claro, das publicações literárias, e uma coincidência que eu já quero, além de dar as boas-vindas aqui no podcast, que estivemos no mesmo evento ano passado, acaba que a gente não se contou pessoalmente, que na Flip Aracatu. Você estava fazendo o lançamento do seu livro, vamos falar bastante sobre isso também. Enfim, como que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Juliano, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, tá? E, cara, é um prazer te conhecer online, né? Que a gente esteve no mesmo lugar, mas não nos conhecemos pessoalmente, mas eu acredito que não vai faltar a oportunidade de nos conhecermos e tomar aquele café e comer aquele pão de queijo maravilhoso, né? Exato. E eu falo que o pão de queijo aí é famoso, eu fiz questão de provar. Não, aqui é o que eu sempre falo, né? Um lugar onde que as pessoas elas vêm uma vez e quer voltar sempre por causa do lugar, a magia que o lugar tem, sabe? E ainda mais agora com eventos como esse que já era um lugar que respirava cultura, né? Sim. Mas agora com um evento tão grande como esse, que já começou um evento internacional, né? Como você pôde ver. Pô, a gente teve o Mia Couto, cara, no Flip Aracatu, entendeu? Então, é engraçado essa curiosidade, teve um dos painéis, a Conceição Evaristo também, pô, o baita do nome, ela tava conversando, e como tava muito cheio, eu tava do lado de fora, e eu tava assim, assentado, quase que no chão, assim, mas assistindo pelas janelas, né, ela falando, aí eu olho pro lado, escuto uma voz, assim, um português diferente do português brasileiro, aí eu olho pro lado, tá o Mia Couto, eu sabia que ele estaria lá, mas me surpreendi com ele a 2 metros de mim. Aí eu tava conversando com o Jefferson Tenório, que também estava, e eu esqueço o nome dele, o Buxter, né? Acho que é Pedro que ele chama. O Pedro, isso, o Pedro. E além do Afonso Borges, né? Que era o produtor. Sim. Eu falei, caramba, que diversidade, e que só nomes pesados, né? Tava assistindo um nome muito foda e outros escritores, enfim, influenciadores pesadíssimos no evento, né? Sim. Então foi uma experiência incrível, né? Lá. Não, sim. Você falando do Mia, cara, eu tava lá lançando o meu livro, Folhas em Branco. Eu tenho até umas fotos, né, que foram registradas. Isso, publicou esses dias uma, né? Eu fiz um TBT. Do nada, tá vindo um homenzinho pequeno, aquele que me lembrava o meu avô. Simples, a gente chama aqui de embornal. O pessoal chama muito de a ecoback, né? Mas meu avô chama de embornal, aquela bolsinha de lado ecológica, né? E ele estava vindo na minha direção. Mia, oi, tudo bem? E ele continuou vindo, começou a conversar e tal, a gente tirou umas fotos falando lá do projeto, livros. Cara, eu falei assim, poxa, velho, que coisa deliciosa. Por quê? Às vezes, muitas pessoas que até estão ouvindo a gente não conhecem, talvez, a obra do Mia Couto, não sabe a importância do Mia Couto, e até a gente falando assim, meio que tietando, né? Não entende porque ele é um Camões, cara. Ele é um Camões, entendeu? Ele é um dos principais nomes ali da língua portuguesa, né? Autor lusófono. E eu acho que até quebra um pouco, não sei se você teve essa percepção lá, porque eu vi ele depois sentado na praça, no banquinho, tipo, lendo um livro sozinho, e não teve aquele assédio, né, que a gente costuma ver em influenciadores, em grandes nomes, assim, né, em eventos, e de repente quebra um pouco essa distância que a gente tem da literatura, de clássico, aquela coisa quase que intocável, e são pessoas reais que estão ali, né? E que escreveram grandes obras por décadas. Eu tive muito essa percepção, um cara super simples, tá aqui no meio da gente, toma um cafezinho, ele, né, conversa, entre aspas, de igual para igual. É muito legal isso, né? Conectar. E quando você pega externamente, Mia Couto, um baita do nome, para quem igual a gente tá dentro da literatura, entende o tamanho que ele é, né? Sim, e você falando dessa simplicidade de quebrar esse estereótipo, né? Exato. Por quê?
Eu gosto muito dessa literatura aberta, né? As pessoas falam alta literatura, literatura comercial. Cara, é literatura. Sempre tem alguma coisa ali por trás, você vai aprender alguma coisa. O livro, só de ser livro em si, ele já tem um poder, ele já tem... As pessoas já te olham diferente. Você, como escritor, as pessoas já falam assim, pô, você é escritor? Já tem aquele olhar, sabe, místico, aquela coisa. Aí, intelectual, né? Intelectual. Não, vou te contar uma coisa muito interessante. Eu estava num evento aqui na cidade, aí uma pessoa foi e me viu. E aí sempre todas as pessoas, quando me veem, falam assim, ou me chamam de poeta ou escritor, né? Aí, escritor, você tá aqui, num lugar como esse e tal? Eu achei que você tava dentro de um quarto, deprimido, não saía. Sozinho, escrevendo, filosofando. É engraçado. Cara, a questão não é essa, a questão é sair. O escritor, ele precisa estar no meio das pessoas, ele precisa ver gente, ele precisa respirar, porque isso tem a ver com a sua criatividade, com a sua produtividade, né? Aonde você vai encontrar os melhores diálogos? Na rua, entendeu? Sim. Os diálogos mais reais são aqueles que estão na rua. Então, assim, um autor que está começando, o cara me pergunta, qual a primeira coisa que eu devo fazer? Cara, viver, entendeu? É ler e viver e ler, vice-versa. Por quê? A partir do momento que você tem essas experiências, você ao mesmo tempo tem a experiência literária e tem a experiência com o humano, convivendo com as pessoas, se abrindo, vendo gente, sabe? E outra coisa, experimentando culturas, a diversidade. Não falo da cultura lá de fora, eu falo da nossa cultura, da diversidade cultural brasileira, que às vezes muitos escritores, Juliano, estão começando, cara, vai escrever um livro, eu vou falar abertamente, eu tenho um certo preconceito com autores que estão iniciando, eu vou usar essa palavra, preconceito, com autores que estão iniciando sua carreira e escrevendo histórias se passando fora do Brasil, sabe? E sendo que ele pode aproveitar a nossa cultura de alguma maneira, inserir, seja do autor de fantasia ao autor de livros policiais, sabe? Você pode pegar a cidadezinha que você tá, cara, isso é a criatividade, e fazer lá um mundo fantástico incrível naquele lugar, entendeu? Talvez o pipoqueiro poderia ser o mágico que ninguém sabia, sabe? Você pode fazer um Once Upon a Time, não sei se você conhece essa série, né? Entendeu? Nunca assisti, mas sei qual é. Então, assim, você pode fazer isso. Então, essa que é a beleza. E o que eu mais defendo é isso hoje, cara, dessa questão da pluralidade das pessoas, falarem mais sobre seus lugares, sobre seus lugarzinhos onde que ninguém conhece, das suas cidadezinhas, das suas próprias culturas locais. Por quê? Imagina só, a gente está vendo o boom do Itamar na tradução, né? O Itamar está sendo traduzido. Ótimo. E tem outras levadas de escritores. O Jefferson está sendo traduzido para fora. Mercadologicamente falando, por que essas pessoas estão sendo traduzidas? Me fala. A resposta é simples, é o que eu estou falando, que eles estão falando da sua verdade, dos seus locais, e aquelas pessoas lá de fora querem ler outros lugares. Esse é o mágico da literatura. Então, assim, desculpem escritores que estão começando, você pode escrever o que você quiser, aonde quiser, mas se você chegar para mim e me oferecer o seu livro, falando que se passa em Nova York, eu já vi tantos livros que se passam lá, entendeu? É tipo o autor da Autocompadecida, fugiu o nome, gente, meu Deus, eu estou cometendo esse pecado. Não, o Ariano Suassuna. Isso. Ele tem esse mesmo preconceito, né? Esse mesmo preconceito que eu sobre isso, né? Sim. E eu só aprendi também isso, cara, por causa de um grande amigo meu, o Daniel Barros, né? Que é um escritor alagoano, que eu recomendo sempre para todo mundo ler o Daniel, né? Porque o Daniel, ele faz isso, essa literatura. Não estamos falando, é a literatura que ela é regional, ela não é regional, entendeu? Ela tem o seu lugar de fala em qualquer lugar, sabe? Então, essa representatividade, ela é necessária. E a literatura brasileira, cada vez mais agora, com esses novos autores, essas novas levadas, você está vendo isso, mas ainda há esse impedimento, essa coisa de cachorrinho vira-lata, entendeu? Escrever, criar coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura. Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente.
conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? Até você pegando um ponto que você deu exemplo, né? O autor de Kiva escreveu sobre Nova York, né? Ele nunca conseguirá, ou quase nunca conseguirá, ser detalhista e envolvente ao ponto de contar, né, um romance ali, né, uma narrativa em Nova York, do que um morador de lá, né? Eu tenho muito, nesse aspecto, como exemplo, o Stephen King, que é sempre no Maine, né? Pô, é o estado dele ali, onde ele viveu, então as histórias se passam ali, então ele tem muita propriedade para falar sobre ali. Agora, e o autor nacional, ele perde a oportunidade que é, eu sou de Belo Horizonte, você de Paracatu, vamos pegar assim, capital e interior, cada um com o seu tamanho, com a sua riqueza cultural, e que dá para explorar bastante, né, se for passar na nossa cidade natal, e traz para o leitor também um sentimento de pertencimento, ele vai se aprofundar muito mais na narrativa, porque eu já passei por ali, eu conheço aquela praça, ele consegue imaginar muito mais cenários e situações por se passar na própria cidade. Então, tem esse aspecto que é bom para o leitor também, que o autor pode se beneficiar, né? Sim. E outra coisa, cara, quando você acaba escrevendo um livro se passando em algum lugar, como um local onde ninguém foi, ninguém ouviu falar, que é o seu local, cara, você dá um poder, você coloca aquele lugar no mapa. O escritor... Se apresenta, né? Ele apresenta, vou te dizer uma coisa, as cidades que eu vivi até o momento, vivi de ficar muito tempo, João Pinheiro, Brasilândia, uma outra cidadezinha pequenininha, Brasilândia, você olha para ela, você chega lá, não vê nada, você não vai ver nada, mas agora entra na minha literatura, entra nos meus livros, entra num livro que eu estou escrevendo agora, você vai ver, poxa, que cidade maravilhosa, entendeu? Que lugar maravilhoso. Por quê? Dentro dessa narrativa, eu coloco o personagem falando que o avô dele foi a cavalo para aquele lugar antes de ser uma cidade, era um vilarejo, por causa de que tinha um rio que conectava, que na entrada da cidade tem um rio, né? E aí tem uma grande ponte, e aí tem um paredão, uma serra. Aí eu já entro com propriedade. Por quê? O meu avô, a minha família nesse lugar, tem um quarteirão inteiro ao pé da serra, cara. Eu fui criado no pé da serra, entendeu? Legal. E aí, subindo a rua do meu avô, tem um lugar antigo, um chalé, que ele tá destruído, esse chalé. Quem até quiser olhar no meu Instagram, tem as fotos dele, desse chalé. E eu lembro desse chalé quando eu era criança, né? E ele era de um alemão. Ele é no pezinho da serra na entrada, tem no fundo, tem uma cachoeira e passa um córrego no fundo dele também. Esse córrego, sabe onde que ele chega? Até o fundo do quintal do meu avô. Pô, que legal. Entendeu, cara? Então, assim, e não é só essa história que tem lá, né? Tem outras histórias que se passam lá, coisas que eu escrevi. Por quê? Porque eu quero apresentar esse lugarzinho, né? Que ninguém conhece, sabe? Quero colocar esse lugarzinho no mapa. É importante, sabe? Tem uma necessidade, né? Igual hoje eu tô morando em Paracatu. Você foi lá, você viu a magia daquele lugar. Lá é incrível, lá é incrível. Me passou na cabeça, assim, eu, assim, particularmente falando, eu nasci, fui criado aqui na capital, morei 2 anos fora, no Pará e tudo mais, mas, assim, eu sempre gostei muito do campo, do mato, sempre que eu posso eu vou para uma cachoeira, vou fazer um camping, alguma coisa assim, e me bateu assim, cara, se Paracatu fosse um pouquinho mais perto de Belo Horizonte, eu arriscaria mudar, porque aquela coisa, tem os amigos, tem os pais, né, então, mas eu tenho muito essa vontade de
ir para o interior e ficar mais tranquilo. Meu trabalho é de home office, então não preciso ir localmente, né, nos meus clientes e tudo mais. E Paracatu me trouxe muito esse sentimento de acolhedora. Eu fui sozinho, assim, sem conhecer ninguém, e me senti acolhido mesmo assim, pelo que a cidade foi me mostrando. Então, assim, cara, é incrível. Eu falo assim, se fosse mais perto, acho que eu olharia uma casa aqui, sabe? Mas sei. tem essa magia, né? O interior tem essa magia, e eu sim. consegui perceber isso em Paracatu. Sim. Quando você veio para Paracatu, você passou por João Pinheiro, né? Que aí vai para Belo Horizonte. Você veio de carro, né? João Pinheiro é uma outra cidade que ela tem uma magia muito grande para mim e para minha esposa. Tanto que João Pinheiro, a Brasilândia, que eu fui criado, que depois fica depois de João Pinheiro, né? Essa cidadezinha, ela era de João Pinheiro, em 95, mais ou menos, que ela foi municipada, Brasilândia. Sim. Eu e a minha esposa, nós nascemos em João Pinheiro, né? Nós nascemos em João Pinheiro. Aí vamos ter agora a nossa filha Aurora, né? E aí o nosso desejo é que ela nasça aqui em João Pinheiro, né? No mesmo hospital que a gente nasceu, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem essa magia também com esse lugar. E aí eu tenho histórias que também se passam nesse lugar, né? Aí você fala assim, pô, caramba, voltando essa coisa, de lugar de pertencimento, lugar de seu, sabe, esse lugar seu. E você falando sobre Paracatu e a magia de Paracatu em si, cara, aí a Su, onde que eu queria chegar? A Su falou assim, vamos voltar para João Pinheiro, morar lá. Eu falei, Su, Paracatu, cara, a gente mora... Você estava no centro histórico, né? A gente mora, nosso apartamento lá, o centro histórico está no fundo dele, cara. No fundo a gente vê o centro histórico. Sabe lá onde estava acontecendo a feira? Da nossa casa dava para a gente ver a feira lá, o local, entendeu? Onde que é a nossa casa. Então, tipo assim, eu saio de lá às vezes, do meu apartamento, vou caminhar naquele centro histórico, cara, a Casa da Cultura, aquele lugar, aquele ambiente, sabe? Tantas coisas que acontecem lá, né? Diariamente. Então, assim, isso traz um impacto até pelo que você produz, sabe? O ambiente, o lugar, sabe? Você poder estar nesses lugarzinhos onde te respiram com cultura, certeza. né? Sim. E esse é um ponto bem interessante, assim, que, como você falou, todo o seu histórico ali de vida, vamos colocar assim, do interior, do chalé, do córrego e tudo, de certa forma você sente a necessidade de mostrar, né, você falou isso para o mundo, isso de alguma forma, e você escolheu a escrita, né? Tem outras manifestações artísticas que também dá para fazer isso, seja música, uma pintura, enfim. E sempre foi esse desejo, desde criança, escrever, desde a escola. Como que foi, né, esse primeiro contato ali com a escrita e, pô, vou fazer poesia ou prosa, que seja? Como que começou esse contato com a literatura na escrita nesse sentido? Cara, eu achava que eu era um poeta, né? Mas aí eu descobri que eu não era. Eu cheguei a lançar 2 livros de poesia e tal, mas eu sempre quis escrever as histórias, né? E as histórias, elas têm uma certa complexidade, né? Muitas pessoas... Antes eu pensava, não, precisa vir aquela inspiração para poder escrever e tal. Não, eu só escrevo se eu estiver deprimido e não sei o quê. Cara, não é assim. Eu descobri que não é assim. Entendeu? Escrever é técnica, né? Técnica, estudo e disciplina. Sim, disciplina, e é um trabalho. Quando você começa a colocar como um trabalho, um objetivo de vida, sabe? Você fala, não, peraí, por que eu estou fazendo isso? Qual é o efeito da minha literatura? Qual é o impacto que eu quero causar? Aí também você vai começar a estudar mercado, você vai começar a entender o seu nicho, sobre o que você está falando, como você está se comunicando. A partir disso, aí você sai daquele escritor, vou usar outra palavra, aquele escritor que só pensa de forma medíocre, entendeu? Eu falo de forma medíocre, assim, sabe aquela coisa que tudo tá contra você, sabe? Não é querendo ser coach, tá, gente? É aquela coisa de você não acreditar, não saber, não entender, não ver os momentos certos de aplicar. Então, eu saí disso. Como começou? A partir do momento que eu comecei a ler livros de poesia lá atrás, Drummond, Vinícius, achando que na escola, achando que eu ia ser um poeta, e eu vi que não era um poeta mesmo, né, que não adiantava, porque até a poesia, ela exige, sim, uma certa técnica, tá? Ela precisa ser lapidada.
tem aplicações para isso, né? Igual, eu fico vendo os textos que eu escrevi antes, poéticos, hoje, se eu for escrevê-los novamente, não, eu vou pensá-los. Não é simplesmente só jogar no papel, entendeu? Né, eu simplesmente, beleza, tem coisas que saem, com certeza. Mas quando você pensa sobre o que você vai escrever, você matura, aí é outra coisa, aí é outra conversa, sabe? É igual você já ouviu aquela ideia, né, do escritor jardineiro, do escritor construtor e tal, essas diferenças, Sim. né? Esse jardineiro que sai plantando e tal, o construtor que constrói, hoje eu me encaixo nos dois, sabe? Então, assim, concluindo essa questão, né? Eu comecei mesmo na escola com uma aula de português, aquela coisa, a professora falar, estamos estudando sobre Castro Alves. Aí eu falei, pô, legal, como é que é isso aqui? Aí eu comecei a perguntar, como que eu me torno um escritor? Ela falou, você não se torna um escritor, você nasce um escritor. Eu falei, legal, então eu acho que eu sou escritor. Comecei a escrever poesias, uma atrás da outra, por anos fiquei escrevendo só poesia, né? Até que chegou em 2014, eu decidi reunir alguns textos, né? Tanto que agora, nesse mês mesmo, eu faço 10 anos que eu publiquei meu primeiro livro, né? Que foi um livro, assim, totalmente ingênuo, onde eu falo para as pessoas que compraram, que a grande maioria foram meus amigos nessa época, né? E eu falo assim, cara, bota fogo nisso, pelo amor de Deus, né? Eu não quero que ninguém leia isso, entendeu? Dá até vergonha de reler, né? Não, cara, e eu tirei a foto que eu mandei para a editora, foi uma foto que eu mesmo tirei, entendeu? Eu tirei, a editora nem falou assim, pô, mandou uma foto com qualidade legal, é sua imagem e tal. E aí eu mandei essa foto, passou lá, imprimiram o livro, entendeu? Mas aí depois que eu fui fazer todo o entendimento sobre mercado, eu entendi por que eu fui publicado naquela época, entendeu? Eu entendi porque eu fui publicado e tal, né? E esse sonho de publicar veio depois de anos, de escrever bastante, cara. E um detalhe, aí eu descobri que eu tenho dislexia, entendeu? Aí você pensar assim, pô, você quer ser um escritor e você tem dislexia, cara. Você confunde palavras, você confunde letras na hora que você vai escrever, entendeu? Você se quebra na hora que você vai escrever os seus textos, sabe? Então, assim, todas as vezes que eu termino um livro, eu defino como o vencer essa dislexia também, sabe? Vencer esse certo problema, né? Esse certo problema. Então, começou bem cedo na escola mesmo, professora incentivando, até que chegou lá aos meus 20 anos, eu decidi publicar mesmo esse livro, essa coletânea, essa reunião de textos. Depois eu publiquei um outro, né? E aí eu falei que chega. Né? Cheguei a publicar um na Amazon, um livro de poesia na Amazon. Foi meu último livro de poesia. Tirei da Amazon esse livro e falei, chega, deu. Não vou mais publicar poesia. Eu já não escrevo poesia mais. Eu não sei nem como é que escreve, entendeu? Nem pra, acaba que, às vezes, foi a forma que chegou até você a escrita, foi através da poesia. E você foi se lapidando, né? Eu acho que é um processo super natural. E até chegar num ponto assim, pô, não, meu lance é escrever prosa, né? Não tem como, né? E aí você considera, de repente, seu primeiro grande lançamento, esse do ano passado, que você lançou na Fliparacatu? Cara, eu considero, porque eu considero sim, porque esse livro aí, o Folhas em Branco, ele foi um livro já bem trabalhado, né? Ele foi um livro que eu trabalhei bastante nele, que aí veio a questão de trabalhar marketing, trabalhar a imagem, sabe? Fazer com que o livro ele chegue nos leitores de uma forma atraente, primeiramente. Na hora que você bate o olho nele, você fala, pô, capa legal, imagem legal, sabe? Me chamou a atenção. Aí você lê o título, legal. Na hora que você abre, você vê a sinopse, você vê a orelha, né? Você vê o trabalho de imagem do próprio autor, aí sim é um livro que chama a atenção, entendeu? Aí a gente está falando não só de sonho, nós estamos falando de mercado, de um trabalho, sabe? Sim, a gente tá falando de vendas, de remuneração, de tudo isso. Sim, de trabalho, disso, entendeu? De você pegar o livro e falar assim, ó, é como eu digo muito para os amigos meus, eu falo assim, não quero que ninguém compre meus livros por dó, por dizer, se você disser para mim, falar assim, ó, eu vou comprar o seu livro para te ajudar, eu falo, não, obrigado, não precisa comprar, entendeu? Quero que você compre porque você está vendo, assim, primeiramente, você está vendo um produto que você achou interessante, que vai te agregar na sua vida, vai trazer algo reflexivo, vai te fazer você pensar mais, sair fora da casinha e tal.
Essa é a função desse produto chamado livro, né, esse livro de ficção, né? E aí depois vem a questão social, as discussões sociais que tem dentro do livro e tudo mais, a gente entra em outra seara, né? Mas primeiramente a gente está falando de uma coisa mercadológica, que é o que a maioria dos escritores, e que eu coloco muito isso na minha mentoria, que a maioria dos escritores não tem coragem de dizer, entendeu? Falar assim, eu sou escritor, né? Se assumir, né? Sair do armário, cara, eu sou escritor, entendeu? Tanto que, igual eu tô te falando, quando as pessoas até na minha região falam assim, pô, escritor, eu falo, pô, cara, e aí, como é que tá? Ó, a gente foi numa loja aqui agora há pouco, aqui a Su tá do meu lado, minha esposa tá do meu lado, pode comprovar isso. A primeira pergunta que uma moça me fez foi, e aí, você tá escrevendo ainda? Como é que estão os livros? Entendeu, cara? Sim. Olha que peso isso. Inclusive, por exemplo, ele me preencheu um formulário, né? Assim, sei lá, um cadastro em algum lugar. Sei lá, fazer um... E eu passei por isso em Paracatu, vai fazer o check-in, né, no hotel. Fiquei numa pousada ali. Aí, no cadastro, assim, qual que é a sua profissão? Aí, o que responde, né? Vai colocar assim, escritor? É uma profissão, é um ofício, de fato. Sim. Né? E hoje em dia tem até faculdade, literalmente, curso superior de escrita e tudo mais. Só que nesses momentos de, digamos, de provação, que você tem que, né, provar para alguém o que você faz, que vai cair essa ficha, tipo assim, eu sou escritor, né? É isso que eu faço. Eu tô aqui porque eu sou escritor. Eu me interesso por isso. E muitas vezes a pessoa literalmente não se assume. Eu sou qualquer outra coisa, às vezes um emprego formal, né, faculdade que a pessoa fez, mas não coloca escritor. Então, é um processo, né? Engraçado que com outras profissões não tem, mas com a escrita é muito comum isso, né? A pessoa esconder que é, e ter vergonha da própria obra, principalmente no início, né? Como, né, você tem mentorias, cursos, enfim, você... É muito comum isso nas pessoas que você conversa, demais, atende? sim, demais, ó, recentemente, eu vi agora que uma colega minha, nossa, né, do meio literário, a Vanessa Passo, ela foi atacada nas redes sociais, porque ela também faz esse tipo de trabalho, né, e faz um trabalho maravilhoso, e, cara, na hora que eu vi lá o que escreveram para ela, eu até brinquei, falei assim, eu acho que deve ter sido a mesma pessoa que falou da minha mentoria, né, da minha mentoria num grupo que era o meu próprio grupo de autores, que eu tenho um grupo no WhatsApp de autores, tem mais de 200 autores lá, esses autores, eles estão lá por quê? Para fazer network, divulgar suas obras, entendeu? E aí, sempre que eu abro alguma inscrição, eu coloco lá, pessoal, tá com a inscrição aqui e tal, mas não aquela coisa chata, entendeu? Os caras, massiva, para o cara ser obrigado, não, você tá no meu grupo aqui, você tem que comprar a minha mentoria, não, você tá lá, a regra é o seguinte, aqui, a gente tá aqui para fazer network e você divulgar a sua obra, fazer novas amizades, às vezes aparecer alguém, te dar um toque de alguma coisa que você não sabe, entendeu? Aí, se você quer aprofundar no negócio, aí é outra coisa. Aí você vai pegar 10 anos de estudo, entendeu? 10 anos de quebrar a cara, 10 anos de, tipo, você saber como você hoje sentar, vou te dar um exemplo, como você saber sentar na mesa do editor, seja uma editora grande, editora pequena, e você saber de negociar seus royalties, saber negociar seus direitos autorais, ver o que você tem direito, ver o que essa editora vai fazer ou não de vantagens para você fazer realmente um pitch de verdade, entendeu? Hoje mesmo, quando eu envio um livro para uma editora, a primeira coisa eu posso te enviar o meu book proposal, eu não envio o livro. Eu tenho uma proposta do meu livro, entendeu? A partir dessa proposta, ele vai analisar, vai ver já o que realmente é o livro. E vai estar lá também a forma de marketing do livro, né? Vai estar lá como que eu vou chegar aos leitores, ações que eu vou fazer. Então, assim, alguns escritores não têm, sabe, essa coragem de assumir. Aí acaba perdendo o quê? O mercado, nosso mercado, a nossa sobrevivência, porque isso afeta todo um mercado que poderia ser maior, muito maior, entendeu? Das pessoas falarem assim, cara, eu sou escritor, eu fiz sim uma oficina. Dá um exemplo aqui do Itamar, cara, o Itamar fez oficina literária, cara. E na hora que eu fui ler, deixa eu te falar, eu não li o Torto Arado todo, tá? Não li. Mas eu peguei o primeiro capítulo para ler, falei assim, eu quero saber, porque eu sempre defino um bom livro no primeiro capítulo dele, né? Aí comecei a ler o livro. Aí eu li o primeiro capítulo dele.
Aí eu falei assim, tá explicado porque o livro está fazendo tanto sucesso. Não tem a ver só com a questão a questão das discussões. A técnica está aqui. Olha o que ele está fazendo no primeiro capítulo, entendeu? Uhum. Olha o que ele está fazendo no primeiro capítulo. E acaba que o leitor não percebe isso, não, né? Percebe. O emprego, entendeu? de técnicas, mas para quem está do outro lado, né? Os professores de escrita criativa, os estudiosos percebem, né? E o autor, né, de uma forma extremamente coesa, esperta também, pô, vou aplicar isso aqui porque funciona, é técnica. Técnica vai funcionar. E é um dos fatores, né, de ser um livro bastante vendido, né? É legal ver isso, né? Imagino, você até valida, eu imagino, algumas técnicas, metodologias, enfim, algo que você aplica com seus mentorados, né? Sim. Não, e outra coisa, cara, você tira também aquele peso daquele trabalho rigoroso, de tipo assim, a primeira coisa, quando alguém vai escrever um livro, eu falo o seguinte, tá comigo, esqueça a regra ortográfica, escreva. Você escreve, você não é revisor agora, você é escritor, você está criando. A criação, ela não é lapidação vem depois, entendeu? Escreve primeiro capítulo, escreve segundo capítulo, esquece, só escreve. Depois você vai vir colocando vírgula, você vai vir corrigindo, você vai vir mudando, você vai vir reajustando, tá? E a partir do momento que o autor ele tem um mapa do que ele vai fazer, ele vai ser mais rápido, ele vai produzir um livro mais saudável, não um livro que ele seja aquele livro carregado, sabe, ou pedante demais, né? Igual muitos escritores, às vezes, querem escrever livros que fazem discussões, né? Que trazem discussões, que trazem temas, né? Mas só que muitos escritores são pedantes, são panfleteiros, entendeu? E esse panfleteiro e esse pedante, ele sempre está onde? No narrador, entendeu? Ele coloca o narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa, e ele começa a dissertar um assunto como se ele estivesse fazendo um ensaio. Ele está contando uma história, cara. O personagem tem que ser vivo, sabe? Você tem que ouvir da boca do personagem. Eu mesmo, se eu quero trazer uma discussão à tona, eu coloco o meu personagem para viver cenas. Eu coloco o meu personagem para ter falas, entendeu? Nesse livro mesmo, no Folhas em Branco, eu tenho uma personagem, mulher, negra, fora dos padrões, na década de 50, trabalhando num jornal numa cidadezinha pequenininha. Totalmente contra o que seria naquela época. Mas como que eu coloco essa personagem nesse lugar e dando esse, vamos dizer, esse poder a ela, porque do trabalho que ela tinha no jornal, ela era a única que sabia fazer as revelações das fotos, porque o pai dela ensinou ela como mote de segurança para ela ter um futuro. E na cidade só ela sabia fazer isso. E se o dono do jornal fosse contratar alguém de fora, daria muito mais trabalho, sabe? Então, tipo assim, eu queria trazer uma discussão com essa personagem, que para mim é uma das minhas melhores personagens, que é a Virgínia, né? Então, assim, essa personagem, ela traz essas discussões da mulher, do lugar de fala da mulher, sabe? E traz essa questão racial dentro do livro também. Então, assim, mas eu não faço de uma forma pedante. Eu faço de uma forma onde que você se apaixone pelo personagem, que esse personagem tenha voz, que é a mesma coisa que o Itamar faz. Entendeu? Por isso que esse livro, né, vendeu tanto, essa coisa toda, entendeu? Porque existe personagens vivos. E, cara, literatura sem personagens não é literatura. Tá? Até porque eu imagino muito... uma coisa que eu gosto muito de falar é que quando você pega um livro para ler, principalmente se é um autor nacional, alguém que você vê, né, às vezes numa rede social, ou no evento, a gente falou mais cedo do Mia Couto, enfim, você cria uma conexão grande ali com o autor, por semanas, dependendo, né, do tamanho do livro, do seu ritmo de leitura, e a ponte ali entre conexão, que já é próximo ali do autor e do leitor, é um personagem cativante, que ele vai conduzir a história e vai te prender naquela narrativa. Então, uma boa construção de personagem traz isso. Facilita, amplifica essa conexão com o autor. E a gente, né, como autor independente, autor nacional, que tem toda essa luta para a cultura ficar cada vez mais difundida, eu vejo isso como algo essencial. E aí eu entro numa pergunta, né, você como, né, um professor de escrita criativa, até para explicar aqui para os nossos ouvintes,
a importância e como, de fato, construir um personagem. Porque não é simplesmente sair falando, porque acaba que o personagem, ele vai ser a personalidade do autor, principalmente os iniciantes, que é uma característica, talvez um erro comum, que é, eu não sei construir um personagem, ele vai ser a minha representação. Então, esse processo de construir um personagem, que é criar uma personalidade, é criar uma pessoa do zero, mesmo seja numa ficção. Então, traços comportamentais, os traços físicos, as ações. Qual que é a melhor forma? Existe uma melhor técnica ali para criar um personagem legal? Sim. Cara, você lembra que a gente, no começo eu tinha te falado sobre viver, estar na rua, né? Falar com as pessoas, conversar com gente, é o melhor lugar. Então, os melhores lugares que eu encontrei os meus personagens foram nas ruas, nas discussões, nas conversas de bares, entendeu? Ouvindo as pessoas, as melhores características, as melhores falas, né? Eu anoto, né? Essa semana mesmo eu anotei algo que uma pessoa falou, né? E eu falei assim, caramba, cara, isso dá um diálogo muito legal, entendeu? Isso dá um diálogo muito legal. É uma coisa assim, eu não quero que você morra, se você morrer eu te mato, entendeu? Cara, olha isso, eu não quero que você morra, se você morrer eu te mato. Cara, eu falei assim, cara, como é que alguém pode dizer isso, sabe? E aí eu falei, isso é um diálogo legal. Esse ponto é muito que eu vejo também, é o sonar do escritor, né? Porque a gente vai em um lugar diferente, que não costuma frequentar, a gente começa a prestar mais atenção em diálogos, em situações, e tudo pra gente pode virar uma cena, né? E para quem é contista, às vezes aquela cena é o próprio conto, né? Que depois a gente vai narrar. Conto. Sim. Então, assim, para essa questão do personagem, primeiramente, só para entrar na questão técnica, eu sempre aconselho criar uma ficha, sabe? A questão técnica, que era uma ficha do personagem, conhecer esse personagem a fundo, dependendo da história que você vai contar, como que você quer apresentar. Então, é legal você conhecer o presente e o passado desse personagem. Isso não é uma regra difundida, uma obrigação, mas só que isso vai o quê? Te facilitar ter um caminho. Saber, por exemplo, quais são os dramas familiares dele? Qual é o arco de personagens? O arco de personagens são os personagens que estão conectados a esse personagem. Vou dar um exemplo bem simples. Num livro meu, o Folhas em Branco, a minha personagem sai do interior de Minas e vai para Osasco, em São Paulo. Lá ela vai trabalhar na casa de um médico. E como que eu vou conectar ela ao outro personagem que ela vai se conhecer? O que eu faço? O personagem que é amigo do que ela vai encontrar no poupa-tempo em Osasco, quando ela foge do médico que tenta abusar dela, o melhor amigo dele trabalha nesse hospital do médico, entendeu? Que o médico é o diretor. Então eu faço o quê? O arco de personagens, conectando cada um deles e dando uma função na história. E outra coisa, que os autores às vezes se esquecem da função narrativa do personagem. Qual é a função narrativa? Essa função narrativa, ela é extremamente necessária. Aí é onde se aprofunda, sabe? Por exemplo, nesses encontros, nessas aulas que eu tenho, aí a gente vai aprofundar nisso. O autor tem que estar aberto a ouvir e a entender isso. E depois que ele entender, ele fala assim, cara, é muito mais simples do que eu pensava. Aí eu vou falar para ele, cara, é legal você estudar um pouco de psicologia, entendeu? Essa questão, principalmente psicologia comportamental. É interessante você conversar com mais pessoas, sabe? Entender mais de gente, para você criar personagens verossímeis, personagens que estão mais próximos do humano, sabe? Não aquele personagemzinho redondo, fechado demais, mas humano, que erra, sabe? E que acerta ao mesmo tempo, sabe? Que ao mesmo tempo que é herói e anti-herói, todo mundo é herói e anti-herói o tempo inteiro, entendeu? Ninguém é o super-herói, sabe? Ninguém é o cara que não erra, sabe? Assim, é igual a ideia de finais felizes, né? Eu sempre fico pensando assim nas minhas histórias. Eu sempre deixo finais felizes quando a minha sogra pede, entendeu? Quando a minha sogra não pede, eu não deixo finais felizes. Eu pergunto ela, e aí? Eu conto pra ela a história, você acha que eu dou um final feliz? Ela, pô, você só escreve histórias tristes, não sei. Vou lá e dou um final feliz. Mas o resumo é, pela ficha de personagens, conhecendo o seu personagem a fundo, você tem um personagem real, mas você vai encontrar ele talvez no seu vizinho, talvez
na pessoa Sim. que está com você na mesma casa, você vai encontrar ele em qualquer lugar, esse personagem, né? E aí você vai criar os seus personagens, né? Esses personagens que aproximam e que fazem com que as pessoas se coloquem no lugar delas e torce por elas, sabe? Sim. Fala assim, poxa, por que esse autor fez isso com esse personagem? Ele é tão legal. Uhum. Cara, uma das partes que eu mais gosto, assim, quando eu tô escrevendo, é quando eu percebo que o personagem, ele tá tendo quase que uma vida ali, tá quase se materializando com o caminhar da história. Porque no começo, através de uma ficha de personagem ali, a gente tem uma teoria, né? De como a gente imagina que ele vai ser. E ao longo da escrita, ainda mais se for uma narrativa mais longa, que a gente tem mais espaço para desenvolver o personagem, tem outros personagens, mais ambientes, talvez, e ele vai se tornando algo que muita gente nem imaginou e foge do nosso controle. Então é algo que, tipo assim, ao longo da escrita do livro, que dependendo, pode levar até anos, né, dependendo do escritor e da história, ele vai ficando cada vez mais vivo e presente. E quando isso ocorre, pelo menos a minha percepção tá funcionando. Porque se para mim, que conheço ele, estou escrevendo, tá causando impacto, imagino que ele pode fazer pro leitor. Então, Sim, pelo sim. menos para mim, são alguns indícios, assim, que pode ser que não funcione, mas eu acho que tá no caminho certo, assim. Sim. E o personagem tem esse poder, né, de quase que criar vida própria, né? Sim, a gente vê vários nomes de personagens como Don Quixote. Quem não conhece Don Quixote? Você vê o tanto que esse personagem é vivo, entendeu? E Exato. ele foi criado há quantos séculos foi criado, entendeu, cara? Você pega a obra do Machado de Assis, mergulha nos seus personagens, né? E você vê Sim. o pessoal falando Dom Casmurro. Então, por quê, cara? Por que Capitu, não, tem. Capitu e Bentinho, entendeu? Por que as pessoas continuam falando sobre isso, sabe? Sim. Como que as pessoas continuam falando sobre isso ainda? Aí você entende o poder do personagem, sabe? O poder que o Sim. personagem... Quando a gente vai para o cinema, né? A gente vai falar lá do Luke Skywalker, né? E o Darth Vader, né? Por que a gente fala sobre Sim. esses dois personagens, que é um clássico do cinema, né? A gente vai falar sobre a criação desses personagens. Tem o plot twist gigantesco de toda a saga, entendeu? Que eu acho mais incrível. Sabe, posso dar o spoiler para quem não assistiu? Pode. O filme da década de 70, né? Se não viu, tá muito atrasado, né? O cara é pai do cara que ele tenta matar, irmão. Entendeu? Ele é pai dele. Ele é pai dele. Então, tipo assim, essa que é a questão, né? Que faz com que tenha essa personagem viva. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa coisa da vivência, né? Isso é importante. Tá? Claro. E a vivência, até pegando o gancho do Star Wars, a vivência física é muito importante, igual eu falei. A gente, quando começa a escrever, a gente meio que naturalmente começa a observar mais o nosso envolto, mas também eu imagino que é um ótimo complemento, né? Ler bastante, né? Obviamente, assistir filmes, séries, tudo a gente tem que olhar com alguma observação. E eu tenho, para mim, um exercício, meio que uma mania, às vezes quando eu tô sozinho vendo um filme, eu começo a descrever o ambiente na minha cabeça. O fulano entrou numa sala que ela é escura, mal iluminada, com os móveis desgastados. Eu começo a meio que falar, assim, imaginar como que seria uma descrição de um ambiente. Meio que para depois eu fazer o caminho inverso, imaginando algo, como que eu coloco isso no papel. Eu acho que chega num ponto também que após, né, seja uma mentoria, um e-book, ler igual eu estou vendo aqui agora, sua página na Amazon tem um e-book de 45 segredos à pré-venda, acho que tem muito conteúdo textual também importante para ler, técnico, mas é o autor, ele se estimulando e vendo como que ele consegue desenvolver bem sua escrita, porque começa com as boas práticas, né, com os conteúdos técnicos, teóricos, depois ele vai se adaptando, né? Sim, cara, você pode conhecer, você vai lá na Poética, né, atrás, né, o livro da Poética, sim. Né, você vai lá na Poética, beleza, tudo que a gente conhece sobre storytelling, sobre a criação de histórias está ali, na base, aquela é a base,
tá? Você vai lá, você conhece, aí vem outras pessoas já, a jornada do herói, né? Você vê toda aquela saga, tudo aquilo que se segue, sabe? Aí você vê, tem uma técnica que o cara usa, é uma americana, que fugiu o nome agora, cara, que eu sei que a tradução dela é floco de neve, eu acho que é isso que é floco de neve. E aí o cara, ele faz uma dissecação para o escritor em 6 partes, eu até fiz ela no meu livro, no Para Hoje Respire, que foi muito interessante, entendeu? Usei isso no meu livro para que faça que com que o leitor, na hora que ele vê, ele está passando páginas, ele nem está vendo, entendeu? Machado de Assis, ele era, vou usar a palavra, me desculpa, eu vou xingar, tá? Ele era filha da puta, tá? Por quê? O Machado de Assis escrevia capítulos curtos, tá? Ele não se prendia a grandes capítulos, por quê? Ele queria prender o seu leitor, a agilidade de leitura, né? Então o livro se torna... Eu vou até eu tenho uma teoria, vamos colocar assim, mas talvez você, como um profissional da escrita criativa, pode tirar essa dúvida. Eu vou pegar esse gancho do Machado de Assis. Eu cheguei num ponto que eu me desenvolvo muito melhor com contos, né, com narrativas mais curtas, e que naturalmente tem capítulos mais curtos, né, pegando uma lógica assim, de proporção. E na minha visão, como um autor independente que não é conhecido, a não ser daquele ciclo social pequeno, na visão do leitor, eu falo assim, pô, eu não conheço o Juliano, mas o livro dele tem 45 páginas, tem 60 páginas, eu vou dar uma chance que se eu não gostar, eu perdi pouco tempo. E o capítulo curto, às vezes de 3 minutos, de 4 minutos de leitura, pegando um Kindle, né, de poucas páginas, talvez vai, e todo final de capítulo, ter um gancho, ter um finalzinho legal ali, e o leitor vai pulando, capítulo a capítulo, de repente acabou o livro. Eu tenho muito essa percepção, essa teoria. Sim. É aí que entra, é o que eu faço, entendeu? E o que eu defendo para o cara que está começando. Tipo assim, eu faço leitura crítica também, e recentemente teve um autor que ele mandou pediu um orçamento, e o livro dele tinha 500 páginas. Ele ficou assustado com o orçamento que deu, né? Falou, cara, mas eu falei assim, irmão, primeira coisa aqui que eu te falo, tá? É que esse livro tem que ser cortado pelo menos em 3, tá? Ninguém te conhece, tá? Ninguém te conhece. Ah, não, mas eu mesmo pago minha publicação. Tá, para o livro ficar preso com você, porque fazer um trabalho independente não é tão simples assim também, não. Tem toda uma cadeia que você precisa seguir, tá? Não é tão simples assim. Escrever, eu falo que é a parte mais fácil, entre aspas, do mercado do livro, porque tem o antes da escrita, aí depois tem todas as etapas editoriais de revisão, leitura crítica, revisão, preparação, diagramação, capa, publicação, divulgação, venda, ou seja, escrever é a parte mais gostosa, né? Mais tranquila, né? Sim. Então, esse é o ponto, né? A parte mais saborosa é essa, né? Aí depois vem o grosso de verdade, né? Então, assim, cara, você escrever um livro mais curto, né? Você escrever um livro hoje, um autor, ele quer escrever prosa. Recomendo, 100 páginas de Word, tá? O livro vai ficar bonito, vai ficar um livro, você pode fazer um livro de 14 por 21, 21, né? O A5. 21, o A5. Vai dar um número de páginas legal. Vai dar um número de páginas legal. Você vai fazer capítulos curtos, capítulos que vão fazer com que o leitor passe. A gente pega um clássico, a J.K. Rowling, né? Harry Potter começou como? 200 e poucas páginas, pequenininho. 200 e poucas, pequenininho. Depois Harry Potter foi aumentando. Hoje ela pode escrever uma Bíblia, se ela quiser, entendeu? Aí você fala... que vai vender muito, as pessoas vão ler. Vão ler, porque personagem, tá? Personagem bem construído, narrativa, tempo, presente, passado, tudo isso bem construído desse personagem, né? E aí, com todos os efeitos que aquela mulher tem, entendeu? Ela é uma escritora que merece o respeito de escritora, né? Que ela foi atrás do sonho dela, buscou e tal. Então, o ponto para o autor que está iniciando é esse, cara. Chegou para mim, quero escrever um livro e tal, não sei por onde ir. Eu falo, tá, primeira coisa, vamos definir sua estrutura do seu livro. Não, mas eu não preciso definir estrutura, não. O que é isso? Não preciso fazer isso e tal. Eu falei, precisa. Você tem que saber quantas páginas final o seu livro vai ter. Mas como que eu vou saber isso? Eu vou te mostrar o caminho aqui. Assim, assim, assim. Por quê? Você sabendo, no final, de quantas páginas seu livro vai ter de Word, você vai ter uma ideia mercadológica para você poder... para onde que eu vou enviar? Eu vou tentar em editora independente, talvez, uma pequena editora que faz por demanda. O livro vai sair mais barato. O livro vai sair mais em conta para a editora fazer o trabalho
e para que eu possa também vender e chegar a outros leitores. Isso é estratégico, cara. Isso é estratégico, isso é pensar estratégico. O livro de contos, máximo 50 páginas, entendeu? Um livro de contos para quem está começando. 65 arriscando, tá? Por quê? Fica um livro agradável, fica um livro legal. Ó, eu estou lançando meu primeiro livro de contos. Eu escrevi contos, né? Estou lançando meu primeiro livro de contos. Ele vai sair esse mês pela Caravana. A Caravana vai lançar ele aqui no Brasil. Aí eles têm um processo também que eles lançam lá na Argentina. Achei isso bem legal dela, né? Falei, vou mandar o livro de contos. Eles aceitaram, né? Achei que eles iam aceitar, né? Eles aceitaram o livro e aí vão lançar esse livro. E o pessoal ficou até um pouco puto comigo por causa da capa e não sei o quê, e que eu sou muito chato com isso. É imagem, cara. É imagem. Aí eu falei, olha, eu simplesmente falei, ó, a capa não tem a ver com o livro. Aí mandei um exemplo, vamos mudar, vamos fazer assim, porque eu penso no produto final, entendeu? Nessa questão do produto final. Aí alguns escritores, quando ouvem falar o produto final, fica muito bravo, fica estressado. Cara, não fica não, irmão, porque é o seguinte, é seu trabalho. É anos de trabalho, é você num quarto fechado, sem perspectiva nenhuma, sabe? Você não, suas contas todas atrasadas, talvez, porque você tem um sonho, você tem um objetivo, tá? E na hora que esse objetivo começa a acontecer, você não pode ser remunerado. 10% de direito autoral no Brasil é muito pouco, cara, entendeu? É muito pouco. Então, se você quer entrar no mercado e sobreviver, você tem que fazer outras coisas do mercado, mas também dá para você vender o seu livro bem, se você for de forma independente, mas de forma estratégica, tá? Se a gente faz uma conta simples aí, ó, vamos colocar o seguinte, você mora numa cidade como a que eu moro, vamos colocar assim, né? Você tem um gasto mensal ali de uns R$3.000. Imagina só, você tem um seu site, autor independente, produzindo na Amazon, tendo seus livros publicados de forma independente do seu próprio site, você mesmo, você tendo ali um retorno de, eu consigo vender por mês 50 exemplares. É ralado, é trabalhado, é internet, é rua, é conversar com as pessoas. Numa cidade como a que eu moro, você paga suas contas. Você vive seu sonho, entendeu? Você vive seu sonho, mas aí é onde você vai ter que trabalhar a gente está falando de trabalho, a gente não está falando de hobby, entendeu? A gente não está falando mais de hobby, não, a gente está falando de trabalho. Aí você cria todo um mecanismo. Aí você vai começar a produzir coisas. Aí você vai ter sua liberdade também, entendeu? Aí você e até motivação para escrever mais, para continuar, né? Continuar escrevendo. Porque e outra coisa, quando você continua escrevendo, produzindo, publicando, você vai criando mais bagagem, as pessoas vão te conhecendo, né? Você recente, ó, pra você ver, cara, eu achei muito legal isso. Recentemente eu dei uma entrevista para uma rádio lá do Sul. Ela entrou no meu perfil, né? Olhou meu perfil. Cara, que perfil legal. Que é outra coisa que eu defendo muito hoje, o uso das redes sociais. Nossa, que perfil legal, bem organizado e tal. Aí me pergunta, Juliano, se alguém faz aquilo tudo lá para mim, cara. Não faz não, sou eu que faço. Eu não sou designer, entendeu? Eu não sou um designer. Que a cadeia total, né? Que o autor, ele começa a escrever, ele não imagina, e tem que ter consciência disso, que ele tem que se promover, eu não gosto de Instagram, não gosto de rede social, tem que compensar de alguma forma, porque é preciso, né, você fazer constantemente ali o seu trabalho de divulgação, né, assessorias literárias, é muito além, né? Uma dica bem interessante sobre isso aí, sobre rede social, igual, por exemplo, para quem escreve poesia, né? Você vê poetas aí, teve o boom dos poetas, dos cronistas, né, nos últimos tempos. Uma rede social bem trabalhada, uma pessoa que é poeta, ela conseguindo lá ter seguidores, pessoas que leem, gostam de poesia, porque brasileiro gosta muito de poesia. A poesia ela é muito bem vista. Que são frases curtas, muitas vezes, frases curtas. Então, assim, essa pessoa que ama a poesia, vai lá, ó, ele cria um editorial. Vou aqui dar um editorial bem legal, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai publicar 3 vezes na semana. Mas aí você tem uma poesia longa, você não vai colocar ela num bannerzinho lá, ela toda, não, você vai dividir ela em 3, 4 banners, porque a rede social vai entregar mais. Você vai fazer um Reels seu, às vezes, lendo com imagens, você fala, mas eu não sou editor de vídeo, cara, o CapCut,
tá? Sim. Apresenta CapCut, gratuito. Você pega imagens de graça em várias plataformas. E se você não saber fazer isso, você pode pedir um amigo, alguém, entra na internet, O lance é dar o jeitinho, é ter curiosidade, é ir fuçando, né? Fuçando, faz o seu próprio marketing, né? Cara, eu não tenho dinheiro para pagar alguém, faz o seu próprio marketing do jeito que você dá, mas faz bonitinho, sabe? Faz simples, quanto mais simples, melhor. Eu vou dar um exemplo, ó, tem um cara que eu adoro a poesia dele, que é o Lucão, tá? O Lucão, você entra na plataforma dele, no Instagram dele, o Instagram dele, você viu lá que é super minimalista, né? Aí quando alguém chega para mim e fala, quero colocar frase, eu falo, segue a linha do Lucão, cara, que aquilo ali dá certo, entendeu? É limpo, sabe? É bonito, sabe? Tem um padrão de cores, sabe? Porque aí é legal. Aí pro cronista, né? Vai criando aquela cara, por mais que seja simples, é a sua cara, é a sua forma de comunicar. E quanto mais você vai... É um reforço de marca, né? Você colocar o autor como uma marca pessoal, né? Sim, que também é muito importante. Né? Sim, importante. E aí dentro disso aí começa a surgir produtos. Vamos lá, produtos do quê? Vem um livro, vem a camiseta, vem um quadrozinho com as frases, vem a caneca, entendeu? Aí você fala assim, cara, aí são agregados desse produto livro. Aí você vai começar a sobreviver da sua arte. Porque eu posso criar hoje uma loja online onde eu venda pelo meu link, o meu livro, vendo o quadro, que talvez tenha uma frase bem legal, e você mesmo consegue produzir tudo isso, se você o quê? Realmente se dedicar. Realmente falar assim, não, eu quero... Aí a gente está entrando também nesse foco empreendedor, né? Nesse empreendedor literário, né? É igual muitas pessoas reclamam de eventos literários também em cidades. Minha cidade não tem evento literário. Aí eu pergunto pro cara, quantos escritores tem aí? A gente tem aqui 10 escritores. Quantos desses 10 escritores conhecem outros escritores? Entendeu? Mas cada um conhece mais 30. Só chama. Reúne, é uma reunião. Começa assim, é uma reunião e depois vai crescendo. Sim, vai lá. Mas a gente precisa de apoio político. Então vá, procure pessoas. Não, as pessoas não apoiam, as pessoas não gostam de ler. Não, é porque você não está fazendo seu movimento certo. Entendeu? Assim, a questão maior é as desculpas que a gente dá, cara, sabe? Muitas vezes suposições, né? E às vezes a gente acha, toma isso como verdade e não investiga. Às vezes a gente está completamente enganado, né? Sim, completamente enganado. Então, assim, hoje, com a rede social, nós escritores temos um poder ainda maior, sabe? De poder aproximar. Mas tudo está ligado à narrativa, tá? O marketing, não adianta. E nós precisamos aprender isso. Nós temos, assim, esse molejo com a palavra, então a gente tem esse dom da palavra, então a gente pode usar. Escritores que não têm uma comunicação boa, talvez como a nossa. Cara, você pode escrever, a rede social mais é texto, entendeu? Você pode escrever crônicas, você pode escrever poesia, você pode colocar seus contos numa newsletter, sabe? Você pode fazer várias coisas. Se você quiser, você não precisa nem aparecer, só sua foto tá lá e ter seus textos. Vai pro Twitter, por exemplo, vai tem pro muitos Twitter, perfis né? Que utilizam bastante, né? Sim, então, assim, a questão é fazer, é ser simples, tá? Ser simples e fazer. Ótimo. Cara, alguns pontos finais aqui, Raca, a gente chegando. Primeiro, muito obrigado, não pela entrevista, mas pela aula, né? A gente pode falar que boa parte aqui da conversa foi de dicas e ensinamentos, acho que são super valiosos para os escritores, principalmente aqueles que estão começando, que é um dos nossos públicos, né? Quem está ali buscando algum direcionamento, está buscando orientações para escrever e publicar um livro. E gostei bastante, né, de conhecer. Essa conversa nossa foi adiada algumas vezes, a gente estava para gravar um tempo, e, cara, eu fico feliz que a gente chegou aqui, 1 hora de conversa, passou super rápido, assim, e eu tenho certeza que em algum outro momento você vai voltar aqui para a gente expandir mais a nossa conversa, porque dentro do que se pode falar, ensinar sobre escrita criativa, a gente tem um leque imenso, né, de assuntos, né, para falar, e também da outra vertente dos seus livros, né, você escrevendo, você vai lançar o livro de contos, né, em breve. Enfim, queria agradecer pela sua participação, espero que você tenha gostado da conversa. Ô, Juliano, cara, eu que agradeço. Se a questão, né,
se deixar aqui eu fico até amanhã, né? E se for para aprofundar sobre escrita criativa, aí a gente vai ficar até outro dia, né? Então, assim, vão ser 48 horas, 72 horas só de conversa. Só se eu falar, primeiro se eu falar só de personagem, né? Então, tem muita bagagem, tem muita coisa para poder colocar para fora, né? E ter essa oportunidade de conversar com sua audiência, falar com você é muito importante. E esse trabalho que você faz, sabe, é um trabalho assim que aproxima mais a literatura, sabe? Faz com que as pessoas, às vezes não tem o hábito de ler, mas ouvindo um podcast como esse, que às vezes aparece, é apresentado pela rede, pô, começa a observar, a ouvir, vou começar a ler, gostei disso que foi falado, isso que eu acabei de ouvir ali me inspirou bastante, isso é válido e você tem um trabalho aí importante, tá? Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu queria convidar aqui a sua audiência, o pessoal que te ouve, os seus ouvintes, para me seguir no Instagram, @Raik, R-A-I-K, tá? Escritor, bem simples. Tá lá, se precisar de qualquer coisa, tô por aí, até aproveitando também a mentoria, né? Tá com as vagas abertas, tá? São 6 meses que eu acompanho o escritor, cara. 6 meses ali que a gente fica junto, que legal. né? Debruçado no trabalho dele. E eu sempre faço as temporadas, quando eu abro as vagas, semestres, né? Porque eu fico esses 6 meses com o autor, nesses 6 meses, são só 10 pessoas, entendeu? Eu fecho 10 pessoas e não fico com mais ninguém, por quê? Porque eu quero dar total exclusividade a essas 10 pessoas. Ele vai ter acesso ao meu WhatsApp 24 horas enquanto ele está escrevendo, fora os nossos encontros semanais, que a gente tem de 2 horas, entendeu? Você pode ver que eu falo pra caramba, imagina numa reunião. Então, assim, tem esse aí, a gente aprofunda bastante no trabalho do autor e busca, né, descobrir o que o autor quer sobre a sua literatura, tá? Então, estamos aí, os livros, tá na Amazon, quem quiser ler, estão com boas avaliações lá na Amazon, os livros, tá? Então, pode ler os livros. E é só colocar o Raik, eu fiz a pesquisa rápida aqui no campo de busca, Raik, R-A-I-K, já apareceu seus 2 livros ali, então, não tem desculpa, né? Tanto para não te seguir nas redes sociais, quanto também para encontrar os seus livros. Isso aí. Bom, recado dado também, peço para você que está escutando, seguir aqui o podcast, avaliar ele no Spotify, que tem disponível, colocar 5 estrelinhas, inscrever no canal do YouTube também, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, Raik, um abraço para você, viu? Até mais, meu querido. Tchau. Até.